graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês. Estamos felizes de estarmos aqui hoje juntos. Desde ontem, fim da tarde, e noite, começou o retiro dos jovens lá no Recanto Memorial. Tem sido uma bênção, um grande número de jovens está lá, um grande número de irmãos também trabalhando, servindo. Já temos notícias que Deus tem feito grandes coisas e cremos, vamos ver nossos jovens impactados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? A Alice estava lá também, você está aqui, então louvado seja Deus. Tinha gente que estava lá e está aqui também, tem um pessoal aí com poderes de teletransporte. Graças a Deus, você que nos visita hoje, que alegria receber você aqui na Memorial, uma alegria para nós, espero que Deus fale mesmo no seu coração. Da mesma forma, você que acompanha essa transmissão, às vezes você é membro da nossa casa e está viajando aí por esse Brasil varonil, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance onde você estiver. E lá no retiro, quem está lá e também está aqui é o pastor Miguel Lima, ele é de Recife, Pernambuco, da Igreja Batista da Lagoa, tem feito um trabalho notório, a nível nacional no nosso meio, na nossa denominação, tem se tornado aí um homem de Deus, um expoente na maneira como tem plantado igreja, no trabalho que tem feito através de pequenos grupos e graças a Deus atendeu o nosso convite gentilmente, está ministrando lá no retiro e eu falei, não podemos perder a oportunidade de tê-lo ministrando para a nossa igreja. Então ele gentilmente atendeu o convite de hoje à noite partilhar a palavra conosco e nós vamos ser, com certeza, você vai ser abençoado hoje, não tenha dúvida disso. Estenda suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai amado, por receber nessa noite o pastor Miguel nesse lugar. Obrigado porque sabemos que o Senhor já tem usado a vida dele ali no retiro, já tem usado a vida dele nessa nação. Recebemos boas notícias, os bons rumores e nós te pedimos em nome de Jesus que tudo quanto tens feito na vida do teu servo, de alguma forma seja partilhada com a nossa igreja hoje, em nome de Jesus. Usa ele para a glória do Senhor e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz. Amém. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, como começou a falar desde o início do culto. Eu costumo dizer que esse culto aqui começou há não sei quanto tempo, pelo menos lá na igreja, um culto de domingo começa pelo menos uns 15 dias antes, quando o pessoal do louvor recebe do pastor mais ou menos o direcionamento que será a reflexão, escolhem as músicas, começam a orar, começam a estudar, começam a ensaiar. Então um culto geralmente ele nunca começa às 18 horas aqui, não é? Geralmente ele começa alguns dias antes e nós estamos aqui apenas desenvolvendo aquilo que Deus já começou a falar nos nossos corações há tanto tempo. Trago um abraço muito apertado da Igreja Batista da Lagoa, uma igreja lá em Recife, igreja que nossa irmã conhece, não é? A irmã que conhece foi lá no mês de setembro do ano passado e teve a oportunidade de nos conhecer lá e é uma bênção. Então trago um abraço dos irmãos da Igreja Batista da Lagoa, também um abraço dos nossos seminários. Eu sou o coordenador nacional de missões e evangelismo dos seminários batistas da Convenção Batista Brasileira, o Equatorial que fica ali em Belém, o do Sul que fica no Rio de Janeiro e do Norte que fica em Recife, qual eu também sou professor. É uma honra muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através dos nossos ministérios. Eu digo nossos porque eu não estou sozinho ali em Recife. Deus tem levantado um povo maravilhoso para estar ali abençoando a cidade, na região metropolitana do Recife. Tive a honra de me encontrar com o pastor Márcio, e no caminho para cá descobrimos que servimos juntos ali na base aérea de Natal há alguns anos. Eu sou militar da aeronáutica também. E além disso ele tem grandes amigos, por exemplo, o pastor Tagino, que pregou na minha ordenação ao ministério pastoral. O pastor Tagino, muito amigo da família. O coronel Alzier, que hoje é membro, um coronel que está na reserva, é membro lá da igreja, coordena o ministério com motociclistas, então também conhece. Então, graças a Deus, somente o evangelho pode fazer isso, Eu venho lá do Recife e encontro aqui pessoas amorosas, com certeza, e também alguém que serviu comigo. Queridos, eu queria que a gente colocasse, eu queria só combinar, eu vou ficar pedindo e o pessoal da técnica vai estar passando os slides, não é isso? Tá, então eu queria que já colocasse aí o primeiro slide, não sei se já está no ponto.
Isso, ok. Eu vou ficar vendo onde? O que está aqui, ali na tela, será? Aqui embaixo, ok, obrigado então, valeu então. Queridos, Atos 1:8 é um texto, com certeza, que muitos de nós conhecemos. A minha vinda aqui tem sido algo maravilhoso, algo que Deus separou, e tenho tido a oportunidade de testemunhar sobre a plantação da nossa igreja em alguns lugares do Brasil e do mundo também. Algumas igrejas brasileiras nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, a gente tem tido a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus começou a fazer há 6 anos na nossa igreja. E esse texto é um texto que eu sempre gosto de conduzi-lo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja Memorial, está trabalhando durante esse ano o tema prioridade. E algo que nós observamos com certeza, estudando a palavra de Deus, estudando os livros históricos, extra-bíblicos, é que se tem algo que nós perdemos enquanto povo de Deus, no decorrer da história desses 2000 anos de existência da igreja, se tem algo que nós perdemos algumas coisas. Mas eu queria trazer algo hoje que nós com certeza perdemos nos últimos anos, que é a prioridade do testemunho. Parece-me que essa questão de testemunharmos sobre Jesus Cristo, testemunharmos sobre a obra do Senhor, não é mais uma prioridade na nossa vida. A nossa prioridade tem sido várias outras coisas, muitas vezes. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos há alguns anos, que mostra que 9 a cada 10 evangélicos cristãos protestantes não testemunham a sua fé no seu lugar de trabalho, ou no seu lugar de estudo, ou na sua própria vizinhança. 9 a cada 10. 7 a cada 10 trabalham durante décadas em um local, e os amigos que estão ali não sabem nem que ele é evangélico. Irmãos, é algo extremamente preocupante. Porque ser crente dentro das 4 paredes é a coisa mais fácil do mundo. Agora, sermos testemunhas de Cristo lá fora é onde acontece o nosso chamado. E precisamos voltar a esta prioridade de como fala o texto: vocês serão minhas testemunhas. Se nós estamos aqui hoje, é porque há 2000 anos alguns irmãos entenderam isso e passaram a testemunhar do amor de Deus, ao ponto de que mais pessoas foram se entregando ao Senhor, mais pessoas foram conhecendo Jesus Cristo, ao ponto de que chegou até hoje, até nós, 2000 anos depois. Antes de entrarmos na mensagem, eu queria falar um pouco do que Deus fez nos últimos 6 anos ali em Recife. Pode passar, por favor? O ano era 2014. Na cidade de Curitiba, Igreja Batista do Bacaxeri, houve ali um congresso, pode passar, e esse congresso Multiplique, pode passando aí algumas fotos, isso, mas pode passar mais uma, e eu estava aqui, eu sou este aqui sentado, não sei se os irmãos estão vendo, com a camisa azul, uma jaqueta da aeronáutica, nunca tinha sentido tão frio na minha vida, um frio danado, como fala lá em Recife, um frio danado, e 5 graus ali em Curitiba, quase que eu morro. Fiquei sabendo que aqui também é frio às vezes, né? Na parte do ano é frio também. Foi a primeira vez que eu fui apresentado, irmãos, a um aquecedor. Eu não sabia, em Recife não tem aquecedor, só se a pessoa morrer, não é? Então fui apresentado a um aquecedor. E como é que eu fui apresentado a um aquecedor, pastor? Eu fiquei hospedado no Sindacta, que é um quartel da aeronáutica lá em Curitiba, Bacaxeri. E eu estava no quarto, e eu não consegui dormir a primeira noite, porque estava muito frio. Eu coloquei 2 cobertas e ainda estava com frio. Quando amanheceu, eu não consegui dormir, desci. Quando eu desci, eu fui lá para a igreja e passei ali pela recepção. Tinha um soldado que estava lá no hotel de trânsito, e eu passei e falei assim: olha, por favor, quando for mais tarde, coloca mais 2 cobertores lá para eu me cobrir, que eu não consegui dormir, estava com muito frio. Aí ele perguntou assim: mas o senhor não ligou o aquecedor? Eu disse: não, lá não tinha aquecedor. Ele disse: tem, todos os quartos tem aquecedor. Eu disse: não, meu filho, lá não tinha aquecedor. Ele disse: então eu vou lá com o senhor. Ele subiu comigo. Quando ele sobe comigo, do lado da minha cama, tinha um negócio assim, que eu não sabia o que era, e era o aquecedor. Era só apertar o botão que eu conseguiria dormir a noite toda. E aí ele me apresentou desse jeito: aquecedor, sargento, sargento, aquecedor. Que soldado mais folgado, né?
E eu conheci ali o aquecedor pela primeira vez. Queridos, pode passar. Esse congresso foi um divisor de águas para mim. Pode passar a foto aí, por favor? E eu saí daquele congresso com várias anotações. E Deus tinha falado grandemente ao meu coração que o meu ministério seria um ministério de plantação de igrejas. Eu estava no primeiro ano do seminário, entrei em 2014, e eu saí ali com várias anotações, mostrando ali para mim mesmo que seria possível no futuro plantar uma igreja através de pequeno grupo. Se o pequeno grupo existe para crescer e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, vai chegar um momento que a gente vai ter uma igreja. E aí Deus falou comigo neste direcionamento. Pode passar? E 3 anos depois, durante 3 anos, de 2014 a 2017, eu fui conversando com alguns irmãos sobre o desejo de plantar uma igreja, sobre o desejo de reunir um povo em uma sala e começar ali um trabalho de testemunho, de evangelismo, de discipulado intencional, para que esse pequeno grupo pudesse crescer e a gente tenha uma igreja. E 3 anos depois, pode passar, Deus me apresenta esse lugar chamado Lagoa do Araçá, que fica ali na Imbiribeira, perto de Boa Viagem, ao lado de Boa Viagem. Quem aqui conhece Recife? Levanta a mão. Quem conhece? Muita gente. Quem conhece a Imbiribeira, ali do lado do aeroporto? Também muita gente, olha aí. Então é ali onde nós estamos. Então Deus me apresenta esse lugar. Pode passar outra foto, por favor. Como foi que Deus me apresentou esse lugar, meus irmãos? Certo dia, eu como professor do seminário já em início de 2017, eu saio de casa e pego uma avenida chamada Agamenon Magalhães, que é uma das principais. E durante 3 anos eu fiz o mesmo percurso, de casa, 6 horas da manhã, até o quartel, durante 3 anos. Neste dia, eu não sabia o porquê, mas hoje eu sei, eu peguei o caminho errado. Ao invés de entrar na segunda direita, eu entrei na primeira direita e dei numa rua chamada Rua Imperial. É aquele ditado que todo caminho dá na venda, só que era um caminho mais longo, tinha semáforos. O caminho que eu pegava costumeiramente era um caminho via expressa, então rapidamente eu chegava lá no meu trabalho. Mas como eu peguei esse caminho, tudo bem, vamos embora, está muito cedo. O primeiro milagre, eu peguei o caminho errado. O segundo milagre vem em seguida, quando eu estou passando justamente por essa avenida, que fica na frente ali da Imbiribeira, onde tem a nossa igreja hoje, a Lagoa do Araçá, o meu telefone toca. Quando o meu telefone toca, às 6h15 da manhã, era o meu chefe. Então eu atendi, porque se eu não atendesse eu podia me complicar, então eu me atendi, era um capitão, e ele falou assim: Miguel, você está vindo para a base? Eu disse: estou. Disse: rapaz, faz um favor, pare em algum lugar, compra algumas coisas na padaria, porque a gente vai receber uma comitiva de Brasília, a gente precisa reforçar o café da manhã, que não tem, assim, uma coisa muito básica. Eu disse: tudo bem. Parei o carro na Imbiribeira, não conhecia nada, e disse: onde é que eu vou agora achar uma padaria? Tive a ideia de pegar o Google, para colocar lá no Google. Quando eu pego o Google e começo a digitar padaria, o Espírito Santo me lembra que em 2007, ou seja, 10 anos antes, um casal tinha convidado alguns jovens da nossa antiga igreja para assistir um filme, Prova de Fogo, um filme evangélico, Prova de Fogo, eu acredito que muitos assistiram, e nós assistimos na casa dele, era pipoca com refrigerante, e ao final nós fomos numa padaria fazer um lanche. Eu disse: aqui perto tem um lugar chamado Lagoa do Araçá, onde tem uma padaria, eu vou lá. E aí Deus me direciona para lá. Até então, Deus tinha feito eu errar o caminho, Deus tinha feito aquela comitiva de Brasília parar lá em Recife, Deus tinha feito o capitão ligar para mim para procurar uma padaria, Deus tinha feito com que eu lembrasse que 10 anos antes eu tinha ido naquela padaria. Era tudo o agir de Deus nos mínimos detalhes, e eu não entendia, eu não sabia. É por isso que a palavra de Deus diz: aquilo que eu faço hoje você não entende, mas entenderá amanhã. Então eu parei, fui naquela padaria, fiquei na fila, peguei algumas coisas, estava fardado, e tinha 2 senhores atrás de mim conversando. E eles conversavam assim: rapaz, não é que eu estava ouvindo a conversa deles não, tá, irmãos? É que eles estavam falando um pouco alto atrás de mim. Rapaz, você viu o que aconteceu aqui ontem novamente à noite? Novamente teve outro assalto aqui. E o outro falava assim: rapaz, eu fiquei sabendo, vi no grupo do WhatsApp da comunidade, e conversando com minha esposa, sabe o que foi que minha esposa falou? Ela falou assim: meu amor, sabe o que está precisando aqui neste lugar? Irmãos, quando ele falou aquilo, eu achei que ela iria dizer mais policiamento, mais iluminação, mais segurança de outras formas, mais escola. E ela falou:
nesse lugar está precisando de mais igrejas. Quando ela falou aquilo, eu nem estava pensando na plantação de uma igreja. Eu estava orando para Deus me mostrar, porque Deus já tinha montado um grupo de amigos para fazer isso. Mas eu não estava naquele momento pensando na plantação de uma igreja. E aí eu paguei, fui para o quartel, missão cumprida, teve lá, eu até tomei café depois com o que sobrou e tudo. E de meio-dia o Espírito Santo toca no meu coração, com uma pergunta: quem é o pastor da igreja na Lagoa do Araçá? Eu fiquei curioso, porque eu já estava envolvido com a denominação, já era professor do seminário e não conhecia a Igreja Batista da Lagoa do Araçá. Eu não conhecia o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá. Então eu peguei o telefone, liguei para a convenção estadual e perguntei ao pastor Neilton, na época gerente de missões: pastor, quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Porque eu tive uma experiência lá, teve um assalto, e falou que lá está precisando de mais igreja. Será que a igreja lá não está sendo tão relevante para a comunidade? Ao ponto de um morador falar isso. Ele falou: Miguel, não existe um pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá, porque não existe uma Igreja Batista na Lagoa do Araçá. Mas existe o planejamento da convenção, nos próximos 5 anos nós plantarmos uma igreja lá, porque são 15 mil pessoas que moram lá. Irmãos, naquele momento, embaixo de um pé de manga, na hora do almoço, na base aérea do Recife, eu consegui entender tudo que Deus tinha feito naquele dia. Eu perdi o caminho, o capitão ligou para mim, tinha uma comitiva, houve um assalto, houve uma conversa, os 2 amigos se encontram. Se aqueles 2 amigos não se um daqueles senhores tivesse dito assim: hoje eu não vou comprar pão, não tinha tido aquela conversa. Veja como Deus faz as coisas nos mínimos detalhes. E eu falei para Neilton: não precisa se preocupar, porque a igreja da Lagoa do Araçá, quem vai plantar sou eu e uns amigos. Deus falou comigo hoje, agora eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Pode passar, por favor? E aí, meus irmãos, procurei uma igreja mãe, Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Então foi a igreja que eu apresentei o projeto da plantação. Pode passar? E aí eu tenho essas 2 fotos, daqui a pouco eu falo sobre elas. Pode passar? E em agosto de 2017, nós iniciamos a igreja ali naquela localidade. Em agosto de 2017, nós iniciamos ali o pequeno grupo protótipo, onde nós tínhamos um grupo de líderes que iria plantar aquela igreja. Pode passar? Aí está a nossa igreja no início, agosto de 2017. Interessante que até aqui também Deus opera um grande milagre, porque de março de 2017 a agosto de 2017, não apareceu ninguém que nós conhecíamos naquela comunidade para começar um pequeno grupo naquela localidade, né, naquela casa. A gente precisava de uma casa. Então, até a quinta-feira, antes desse encontro, não tinha aparecido ninguém. Mas lembre-se, Deus faz as coisas nos mínimos detalhes para a gente entender que é Ele. Na quinta-feira, eu ainda era seminarista, eu estava no meu último ano do seminário, e eu chego ali no seminário para ter aula na quinta-feira, e um pastor amigo meu, Adriano Borges, da Junta de Missões Mundiais, pergunta assim: Miguel, e aí, já conseguiu realmente um lugar para começar o pequeno grupo lá na Lagoa do Araçá? Eu disse: pastor, ainda não, nós vamos nos reunir ao ar livre, tem uma praça, nós vamos nos reunir lá. Eu comprei aqueles banquinhos de churrasco, aquele pequenininho que você sente como churrasquinho na esquina, e comprei 12, eu disse: a gente vai fazer ao ar livre. Ele falou: olha, eu lembrei de uma coisa, o Marcelo, e aí o Marcelo, esse aqui no final, meus irmãos, ele era lá do seminário, meu contemporâneo, porém ele não estudava comigo, ele pagava uma única disciplina, que ele tinha deixado passar, e estava dando naquele ano. Ele falou: o Marcelo, ele mora na Lagoa do Araçá, fala com ele. Irmãos, o Marcelo pagava essa disciplina comigo, justamente na quinta-feira que o pastor Adriano falou comigo. Eu corri para a minha sala, quando eu cheguei, eu sabia que o Marcelo, ele era contador, ele saía do trabalho direto para o seminário, eu sabia que ele chegava mais cedo. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá sozinho na sala. Eu cheguei e falei assim: Marcelo, meu irmão, eu estou precisando de um grande favor seu. Ele falou assim: Miguel, nem vem, que eu também não fiz o trabalho. Ele achava que eu queria colocar meu nome no trabalho dele. Eu disse: não, meu irmão, não é isso. Deixa eu explicar. Eu estou começando a plantação de uma igreja na Lagoa do Araçá e fiquei sabendo agora que você mora lá. Ele: eu moro lá. Eu disse: cara, eu estou precisando de um favor seu. Eu sei que você já está pastoreando uma igreja, mas eu queria uma coisa simples. Ele: o que é? Ele disse: eu estou precisando da sua sala para reunir o povo e começar a igreja.
Ele disse, me dê 1 minuto que eu vou ligar para a pessoa que manda. Então ele ligou para a esposa dele autorizou e nós no outro dia à noite começamos esse pequeno grupo. Aqui são 14 pessoas, tem outra foto de lá para cá, eu não trouxe, mas aqui é o grupo que começamos a igreja em agosto de 2017. Pode passar? Paralelo ao pequeno grupo, nós também desenvolvemos um projeto social. Nós tínhamos ali 14 amigos começando uma igreja, nós não conhecíamos ninguém da comunidade, e o projeto social foi justamente aquele trabalho, aquela atividade para conhecer a comunidade. Uma vez por mês nós montávamos uma estrutura, onde pedíamos emprestado às igrejas, tenda, cadeira, mesa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha material, e eu começava a colocar no grupo do WhatsApp, no Facebook, se você é cristão e quer trabalhar num projeto social, eu dia, a hora marcada, tudinho, leve seu jaleco, tudo. Então o que a gente fazia? Pode passar a foto, por favor? A gente montava uma estrutura, pode passar? Aí é mais atual, então nós montávamos essa estrutura, não é, onde as pessoas faziam caminhada ao redor da lagoa, parava ali, recebia água, fruta, e eu pegava o quê, irmãos? O nome e o WhatsApp. E na segunda-feira eu falava com eles. Era uma vez por mês que acontecia. E em 4 meses eu já tinha mais de 120 contatos do WhatsApp ali daquela comunidade. E aí, depois de alguns meses, me reunindo com o grupo piloto e fazendo essa atividade, nós decidimos multiplicar. E aí, pode passar, por favor? Pode passar? E aí, nós multiplicamos em 3 pequenos grupos. A gente multiplicou a liderança daquele pequeno grupo que estava começando com 14 pessoas em 3, convidamos outras pessoas. Por quê? Quando nós atendíamos as pessoas no projeto social, nós descobríamos que tinha muito desigrejado, desviado, pessoa que estava se mudando, tinha acabado de casar, estava morando lá procurando igreja. Então nós convidamos e começamos 3 pequenos grupos multiplicadores. Pode passar? E 9 meses depois do primeiro encontro, sempre que eu falar algum tempo aqui, entenda que é sempre naquele primeiro encontro ali na sala. Pode passar? Nós começamos os nossos cultos públicos 9 meses depois. Alugamos uma casa e na garagem nós reuníamos os 3 pequenos grupos. Como é que aconteceu? Eu fui nos pequenos grupos, um acontecia terça, outro quarta, outro quinta. E eu disse assim, olha, nós somos uma igreja que já está nascendo com 3 pequenos grupos e as pessoas mal se conhecem. Precisamos alugar um espaço e começar os cultos. Eles toparam, e eu disse assim, só que tem um problema. O problema é o seguinte, vai trocar, né? Ah, tá. Desculpa, irmãos. Eu pensei que era alguém se convertendo, eu nem fiz apelo ainda. Já tem gente se convertendo, eu nem comecei a pregação. Fica na paz aí, minha irmã. E aí, queridos? Reuni esse povo e disse, tem um problema, a gente não tem dinheiro. Vocês lembram daquela foto que eu mostrei lá, o dinheiro e alguém estudando? É que eu tive um acordo com a igreja mãe. O acordo que eu tive com a igreja mãe foi o seguinte, eu cheguei para o meu pastor e disse assim, pastor, eu visitei alguns pastores que tentaram de 1976 até 2017, tentaram plantar uma igreja na Lagoa do Araçá. Foram 6 tentativas de 6 igrejas. E eu conversei com 4 pastores. E eu perguntei, por que vocês não conseguiram? E eles sempre deram 2 desculpas. Eles disseram assim, primeiro, nós não tínhamos um pastor para enviar. E segundo, nós não tínhamos dinheiro para investir. E aí eu entrei em crise. Crise por quê? Primeiro, a Bíblia não diz que tem que ser um pastor que precisa plantar uma igreja. A Bíblia não fala isso. Então já não tinha essa desculpa. E segundo, a outra crise que eu entrei é que semana após semana, nos púlpitos das nossas igrejas, nós falamos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Então como é que se Deus é o Deus do ouro e da prata, como é que ele ia deixar faltar recurso para plantar uma igreja? Não é coerente isso. Então o acordo que eu tinha com a igreja mãe era o seguinte, eu quero passar 1 ano e meio como seminarista, eu poderia já ter sido ordenado ao ministério pastoral, mas eu quis iniciar a plantação da igreja como seminarista, para hoje como professor, poder falar para os seminaristas que assim como eu comecei a plantação de uma igreja, eles também podem fazer. E segundo, eu pedi à igreja mãe que nunca, no período da plantação, investisse nenhum centavo na nossa igreja. Hoje o nosso patrimônio passa de 4 milhões de reais. E a igreja mãe nunca deu 1 centavo. Porque eu sempre pensei que se aquele grupo que começou é grupo de crente, e crente tem que dizimar e ofertar, então o dinheiro iria surgir daquele pequeno grupo para a gente plantar aquela igreja. Então foi assim que nós direcionamos. Porém, nós alugamos essa casa como? Nós fizemos um mês de culto na igreja mãe, um salão anexo. E ali chamamos cultos dos plantadores.
onde naquele culto a gente tinha um momento de dízimos e ofertas. A gente queria saber como seria o layout do culto, a liturgia do culto, se seria um culto de uma igreja mais conservadora e tradicional ou mais contemporânea. Então a gente desenvolveu isso nesse mês chamado Culto dos Plantadores, e nos dízimos e ofertas nós levantamos R$3.800 e alugamos essa casa aqui, que cabiam aqui em torno de 80 cadeiras, tinha algumas salas por 3 mil, guarda bem esse número, tá? R$3.000 a gente alugou. Os outros R$800 nós pintamos a sala, fizemos algumas melhorias. Mas para ter culto, eu não posso ter somente um espaço. Eu preciso de cadeira, preciso de som, de púlpito, data show, não é verdade? Material para criança. E a gente não tinha dinheiro. Foi quando a igreja mãe fez uma proposta. Eles disseram assim: vamos fazer o seguinte, já que vocês alugaram e reformaram a casa, a gente vai emprestar R$50 mil a vocês, vocês compram tudo e vocês vão pagando a gente. Eu não senti paz com essa proposta, porque nós queríamos construir uma cultura de plantação como a igreja primitiva. Nós queríamos construir um conceito de plantação, de plantar realmente, não de abrir igreja, mas de plantar a igreja. Então eu disse: pastor, a gente não vai aceitar, mas eu aceito o seguinte: o senhor poderia nos emprestar tudo? Ele falou: a gente empresta, só que a gente usa também. Então eu tive um acordo seguinte: quando nós começamos esse culto, o nosso culto começava 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, aquele grupo de plantadores, chegávamos lá, naquela casa. As mulheres ficavam arrumando a casa, porque tinha muita poeira, porque era tudo aberto. E os homens pegavam seus carros e iam até a igreja mãe. Lá tinha uma picape, onde a gente colocava cadeira, mesa, púlpito, data show, som, ventilador, botava tudo e levávamos para casa. Nós montávamos toda a estrutura, tomávamos um banho, a gente levava uma muda de roupa. Lá chama muda de roupa, aqui também chama uma outra muda de roupa, né? Então a gente tomava banho, ficava cheirosinho e ia cultuar. 5h30 começava o culto, e aí tinha escola bíblica, depois tinha um lanche, tinha o culto, depois tinha outro lanche que a gente gosta de comer, não é? E aí depois, irmãos, a gente desmontava tudo e levávamos de volta. Resumindo, o nosso culto começava 1h30 da tarde e terminava 11h30 da noite. Foi um mês assim. Depois de um mês a gente conseguiu pagar o aluguel, pagar algumas contas e ainda sobrou R$4.000. Eu disse: glória a Deus, não precisa mais trazer tudo, vou trazer só uma parte. E aí nessa foto, interessante que lá no final tem um senhor de camisa branca, um carequinha, o irmão Elias. Irmão Elias, um culto antes desse, eu estava pregando, e eu pregava justamente nessa posição. E onde ficavam os carros ali, eu percebi que ele estava com um cachorrinho, e ele veio sendo guiado pelo som do louvor. Ele: rapaz, tem uma igreja aqui perto. E ele com o cachorrinho passeando, ele chega ali e fica lá vendo a pregação. Eu lembro dessa cena. No outro domingo ele chega, no domingo de ceia, quem ministrou a ceia foi um pastor amigo meu, e ele está ali atrás, ele participa da ceia conosco. E nesse culto, o irmão Elias faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, ele tinha uma causa na justiça em Brasília, ele estava ali passando um tempo por conta da saúde da filha e já estava voltando nessa semana. A filha tinha sido curada de um câncer. E ele diz assim: Senhor, eu tenho essa causa na justiça já há 19 anos e eu estou precisando resolver essa situação. Ele fez essa oração. Irmãos, 48 horas depois ele recebe uma ligação do advogado dele de Brasília dizendo assim: venha rápido para Brasília porque a sentença saiu e a sua família ganhou. Deus respondeu a oração que ele fez nesse lugar. Ele falou assim: eu não posso voltar agora. Você precisa voltar para assinar, para ser liberado o dinheiro pela Caixa Econômica. Eu disse: não, eu volto na segunda, porque domingo eu preciso voltar numa igreja e agradecer ao Senhor. E ele volta na igreja, e tem um culto, aí depois do culto, e aí foi um culto depois desse, ele chega para mim, me dá um abraço e diz assim: pastor, eu queria agradecer aqui. Eu disse: eu não sou pastor ainda, sou seminarista, mas pode me chamar de pastor, já estou me acostumando. Ele falou assim: olha, depois de 19 anos, eu fiz uma oração sentado no último banco dessa garagem, e Deus respondeu, a gente ganhou uma causa na justiça. E pastor, eu queria fazer uma oferta para a igreja. Irmãos, a oferta que ele deu para a gente comprar tudo, e ainda sobrou dinheiro. Então veja como Deus faz de uma maneira sensacional. Deus, Ele queria que nós passássemos pelo processo
de chegar às 11h30, 1h30, meio-dia e meia na igreja e sair 11 horas da noite. Ele queria que a gente passasse por esse processo. Seria muito fácil eu ligar para o meu irmão, pedir para o meu irmão, olha, manda uma oferta ou empresta teu cartão. Seria muito fácil pegar 50 mil, 60 mil reais da igreja mãe. Mas se a gente tivesse feito isso, nós não teríamos experimentado o processo de caminhar com Deus e ver um milagre como este. Deus abençoou a vida do irmão Elias, porque a gente se colocou à disposição de estarmos ali, chegando 11h30, meio-dia e meia, 1h30 da tarde, saindo 11 horas da noite do culto. E aí pode passar, irmãos? Aí, próxima foto, aí a igreja, um ano daquele nosso primeiro encontro, nós saímos de 14 irmãos, aqui com um ano nós já tínhamos em torno de 60 irmãos conosco. Pode passar? E aí eu fui ordenado ao ministério pastoral e vieram os primeiros batismos. Atrás dessa casa tinha uma piscina, e aí nessa piscina nós realizamos os primeiros 4 batismos da igreja. Manu e a esposa e o filho foram as primeiras pessoas que eu batizei como pastor e também os primeiros batismos daquela igreja. Pode passar? Aí 2 anos de igreja, ainda estávamos na garagem, mas você percebe que a gente já mudou um pouco o layout, mudamos o posicionamento, fechamos com gesso, colocamos, a gente tinha ar-condicionado, irmão, agora. Aquele ventilador que a gente levava para lá e depois trazia para casa, que muitos quebravam, o ventilador quebrava, que a gente já levava choque, inclusive, agora não tinha mais isso. Eu lembro no ano novo, do primeiro ano para o segundo ano, no momento de oração do ano novo, eu toquei numa grade do lado, levei um choque, e aí, meus irmãos, assim, foram experiências que a gente passou maravilhosas. Aqui, com 2 anos, nós já tínhamos saído de 14 pessoas, em 2 anos, para 140 pessoas ali naquele lugar. Pode passar? Aí a igreja também pode passar. E aí, irmãos, esse aí foi o aniversário de 2 anos, você percebe que a igreja está bem cheia. Interessante que Deus fez um milagre, nesse lugar onde cabia 80 pessoas, a gente quando apertava conseguia colocar até 100 cadeiras, nesse culto nós tivemos quase 160 pessoas conosco, era gente sentado na bateria, era gente sentado em tudo que era lugar. Então nós tiramos uma foto aí, a nossa igreja com 2 anos, cerca de 140 pessoas, pode passar? Então, com 2 anos, no aniversário, a gente percebe que temos um problema. E o problema é que a garagem ficou apertada, a garagem ficou pequena. E aí, Deus opera um outro milagre. Ali, nós tínhamos 140 pessoas e uma entrada financeira de 12 mil por mês. A gente já se achava a igreja mais rica do mundo, irmãos. Pode ter certeza. Eu lembro que na primeira semana, quando nós começamos o culto, o pequeno grupo, nós tínhamos 14 banquinhos e um banner com a logo da igreja. A gente não tinha onde guardar, a gente guardava na igreja mãe. E um dia eu cheguei na igreja mãe e aí estava lá os banquinhos com o banner enrolado numa fita e tinha assim um papel ofício com escrito à mão, dizendo assim, sabe o que é que dizia? Oh, glória! Patrimônio da Igreja Batista da Lagoa. 14 banquinhos e um banner. Que coisa maravilhosa. E aí Deus opera um milagre. Nós tínhamos uma entrada financeira de 12 mil reais. Eu comecei a procurar um galpão que coubesse mais ou menos umas 300 pessoas. Como esse lugar é um lugar bem valorizado, um galpão para 250, 300 pessoas, o aluguel era em torno de 16 mil reais. Nossa entrada era 12. Então, a gente procurou um lugarzinho um pouco menor e encontramos um lugar para 170, 180 pessoas, a gente já tinha 140, mas eu disse, a gente faz 2 cultos, não tem problema. E aí a gente alugou um espaço lá no valor de 16 mil reais. A gente tinha 12, mas pela fé eu disse, não tem problema, a gente vai alugar. Então nós tentamos alugar esse espaço e o proprietário queria que a gente pagasse por baixo dos panos, sem pagar imposto, então como a gente é crente, a gente não aceitou. E o danado era crente também. Fomos para um segundo lugar, também um galpão, mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo valor, e o proprietário concordou a alugar e desistiu depois. Fomos para um terceiro lugar, numa rua que fica próximo onde nós estamos hoje, e o proprietário aceitou alugar, era um lugar para 180, 190 pessoas, tínhamos que fazer uma reforma, a gente tinha uma laminha, né, de guardado lá na poupança, então dá para fazer. Eu assinei o contrato e ele desistiu. 3 desistências em 1 mês. Foi quando Deus, né, tocou no meu coração para não desistir de procurar. E aí eu disse, Deus está querendo levar a gente até para uma outra casa maior. Arrumamos uma casa maior, onde o quintal da casa, a frente da casa, daria para fazer um culto e colocarmos ali umas 140 cadeiras.
Não era o que a gente queria, mas estava muito apertado. E então a gente decidiu ir para lá, só que quando ele descobriu que era para a igreja, ele não alugou. Então nós tivemos 4 desistências em um mês. Foi quando eu cheguei no churrasco, no dia de sábado, e bem triste, porque estava aquela expectativa que nós iríamos sair lá da garagem, ia para um lugar maior, e aí o pessoal, e aí pastor, conseguimos fechar? Eu disse não, as pessoas desistiram. Eu acho que Deus está querendo que a gente continue na garagem. Aí teve uma pessoa que falou assim, pastor, tem um galpão que fica na Avenida Pinheiros, que é um galpão de uma escola. Eu disse assim, olha, eu conheço, só que tem 2 problemas. Primeiro, a localidade é muito escura, muito esquisita, a rua esburacada, então não dá certo, como é que eu vou levar o povo para cultuar ali? É perigoso até para sair depois. Muitos irmãos vão para a igreja a pé, andando. Ele disse, pastor, a prefeitura acabou de fazer uma reforma lá, e está lindo, botou calçamento, iluminação, ponto de ônibus, está uma coisa mais linda. Eu disse, então vamos lá ver esse prédio. A gente chegou, pode colocar aí, por favor? E aí a gente chegou na frente desse prédio. A irmã conhece, né? Na frente desse prédio. Só que quando eu cheguei, irmãos, eu me assustei, porque eu estava procurando um lugar para 300 pessoas, e o aluguel era 16 mil, já era mais do que nós tínhamos de entrada. Eu não podia ser irresponsável. E esse lugar para 1.200 pessoas, quanto seria esse aluguel? Um estacionamento para 70 carros, quanto seria esse aluguel? E aí eu falei, olha, o lugar está muito bonito, está calçado, iluminado, ponto de táxi, ponto de ônibus, porém, quanto é esse aluguel, a gente não tem condições de pagar. Foi quando o Júnior, uma das minhas ovelhas, tocou no meu ombro e falou algo que todo pastor tem muito medo de ouvir de uma ovelha. Ele falou assim, meu pastor, tenha fé. Eu disse, pela tua palavra, eu vou jogar a rede, eu vou lá marcar uma reunião com a proprietária. Peguei o contato, marquei a reunião com a proprietária. Cheguei lá, demorou muito me atender, porque ela estava numa reunião, a Cristina, e aí a Cristina pega, vai e manda me chamar, eu sento numa mesa redonda, e aí, meus irmãos, quando eu estou no estacionamento ainda para subir, eu fiz assim, Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor tem operado milagre na nossa igreja há 2 anos, desde quando nós começamos. Nossa entrada financeira é 12 mil. Se essa mulher pedir 12 mil de aluguel, eu vou entender que o Senhor está no negócio e a gente vai alugar. Eu não sei como é que a gente vai reformar, pagar água, luz, segurança, eu não sei. O que eu sei é que a gente vai mudar. Eu fiz essa oração e subi. E eu estava lá sentado, ela chega, senta e diz assim, olha, eu estou feliz demais que esse lugar, irmãos, era uma igreja, era uma escola de uma igreja presbiteriana, dos nossos irmãos presbiterianos. Eu costumo dizer que eles estavam predestinados a alugar para a gente. E aí quando eu chego ali, estou sentado, e ela começou a falar da alegria de ser uma igreja que procurou, porque estava 5 anos fechado, eles só queriam alugar para a escola, para a igreja e tudo. E aí eu lembro, irmãos, que é como aquela cena de filme, que você já assistiu, que tem uma pessoa falando, e a outra não está ouvindo nada. Eu não estava ouvindo nada, eu só estava na minha cabeça, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. E aí ela disse assim, eu tenho uma proposta para vocês. Eu disse, opa, proposta. Se ela fizer uma proposta bem alta, eu vou tentar diminuir. Então, proposta, se chegar aos 12 mil, ou perto de 12 mil, a gente vai alugar. E Deus fez um milagre extraordinário para que eu e toda a igreja não tivéssemos dúvida de que Ele estava no negócio. Quando aquela mulher fez a proposta, de quanto foi a proposta que ela ofereceu? R$4.500. Nós saímos de um aluguel, de uma garagem, sem estacionamento, com muito calor, apertado, de 3 mil para um aluguel de R$4.500. Ela falou assim, leve para a sua liderança essa proposta e volte amanhã com a resposta. Eu falei assim, tudo bem, levarei e irei analisar. Reuni o pessoal. E aí, reunindo o pessoal, falei da proposta, disse, irmãos, eu não tenho nem coragem de pedir um desconto desse negócio. A gente vai alugar por 4.500. Eu voltei e falei para ela, quando eu falei, ela falou, mas tem uma coisa, pastor, que bom que o senhor vai alugar. Nós decidimos ontem, em reunião do presbitério, decidimos algo. Nós queremos vender esse espaço para vocês. Eu disse, não, mas calma, a gente é uma igreja que está saindo da garagem, a gente não tem dinheiro para nada. Ela disse assim, eu tenho 40 anos, pastor. Eu não sei se eu vou ver esse espaço totalmente pago por vocês, mas uma coisa eu sei, esse lugar vai ser de vocês.
Então ela colocou isso no coração, eu já levei isso para a igreja. Aí como eu me converti na Assembleia, ô glória, como eu me converti na Assembleia, no culto, depois da gente fechar, eu já cheguei, irmãos, Deus nos deu a nossa terra, aquela terra será nossa, eles vão vender para a gente, e falou que a gente vai poder pagar nos próximos anos. Aí todo mundo ficou feliz, e como é isso, aí foi quando eu avisei que nós fechamos esse espaço. Pode passar aí, por favor? Pode passar? Isso, aí é nosso espaço, era uma quadra, e aí nós começamos a reformar, pode passar, e aí começamos a colocar um negócio de gesso, começamos a pintar a parede de preta. Não tem problema não, né, irmão? Fiquei tão feliz quando eu entrei aqui e vi essa parede preta. Fiquei feliz demais. O pastor Esdras Sorenzo, lá da igreja de Paulínia, ele fala assim: Miguel, as igrejas da parede preta é as que mais crescem no Brasil. E é verdade mesmo. Não sei o que é isso, mas... E aí começamos a fazer a reforma com algum dinheiro que nós tínhamos na poupança. Pode passar? E aí veio a pandemia, pode passar? E aí nós começamos a fazer os cultos online. Irmãos, nesse momento, foi o momento que nós assinamos um contrato, na semana onde o governo federal proíbe cultos. A gente não sabia como seria. Eu tive que fazer uma reunião, pode passar? E aí eu coloquei só essa foto ilustrativa, porque foi a primeira vez que eu usei o Zoom, não sabia nem que esse negócio existia. Então a gente fez uma reunião no Zoom, e nós tínhamos na época 23 líderes. 23 líderes. E nessa época, de 23 líderes, aconteceu algo, pastores, que eu acho que nunca aconteceu na história do cristianismo. Em um momento lá de decisão, se nós iríamos continuar com aluguel, ou se nós iríamos recuar, porque a pandemia ninguém sabia o que ia acontecer, eu coloquei em votação. Deu exatamente 11-11. 11 irmãos disseram, vamos ficar na garagem. E 11 irmãos disseram, Deus é conosco, vamos alugar. Aleluia, né? Mas na hora, eu tinha que decidir. Eu pedi uma semana para orar, e Deus me lembrou de um livro que eu ganhei. O nome do livro é Prepare-se para a Chuva. Um pastor americano assume uma igreja com 800 pessoas, e Deus diz para ele assim: prepare-se para a chuva. Quando você sai de casa e o tempo está bem escuro, que vai chover, você se prepara. Você pega uma capa, uma sombrinha, um guarda-chuva, chama o Uber, você faz alguma coisa. E Deus tinha falado comigo, e Deus falou comigo assim: prepare o povo, porque grande será a colheita. Então nós decidimos alugar espaço. Pode passar. E nós ficamos lá. Pode passar, por favor? E aí, com 3 anos, em agosto de 2020, quando nós saímos desse período sem poder ter culto presencial, em agosto, que é o aniversário da nossa igreja, nós fizemos o nosso primeiro culto presencial, as cadeiras ainda afastadas. O pastor Pascoal Piragini um dia falou para mim assim: Miguel, a Igreja Batista da Lagoa foi a única igreja no Brasil, onde quando o governo autorizou ter somente 30%, você conseguiu reunir toda a igreja. Por quê? Porque nós saímos de 140 irmãos, antes desse período da proibição do culto. Saímos de 140 pessoas para 340 pessoas, por conta dos pequenos grupos que continuaram online. E a história da humanidade mostra isso. Todas as vezes que a humanidade entra em crise, o ser humano, ele se inclina para o divino. Ele perde família, ele perde emprego, ele perde sonho, ele perde tudo. Ele vai correr para quem? Para Deus, e a igreja tem que receber. É por isso que eu digo que o líder, o pastor que olhou para a pandemia, perdeu sua igreja, mas o pastor que olhou para o povo, a igreja dele cresceu e multiplicou. Porque nós temos que olhar para o povo, porque o povo também precisa ali, representa também a necessidade, e Deus nos colocou, e nós começamos os cultos ali. Pode passar? E aí começamos ali os batismos, pode passar? Eu gosto muito dessa foto, a irmã Jane. Esse aqui atrás é meu pastor, a gente começou a fazer batismos. Eu perguntei para a irmã Jane, eu fiquei com uma curiosidade, irmão, com essa foto. Eu disse: irmã, a senhora viu alguma coisa lá no céu? O céu aberto, um trono, um anjo, alguma coisa assim? Não, vi não, pastor, eu só fiquei emocionada. Tá bom então, pode passar? E aí vieram os outros batismos, pode ir passando. Olha aí, mais batismos, pode passar? E aí a gente faz assim, nos batismos da nossa igreja, a gente monta uma piscina, o pessoal vai subindo pela rampa, então vai descendo, se batizando e entrando aqui no vestiário. Pode passar?
E hoje, irmão, 6 anos depois, pode passar, esse pequeno grupo que começou com 14 pessoas que nunca tinham plantado nada, pode passar, surge uma igreja que hoje tem cerca de 1.500 pessoas, pode passar, é a nossa igreja, aí está a nossa igreja. Hoje nós somos cerca de 1.500 pessoas, para a honra e glória do Senhor, pode passar? E nós estamos plantando outras 5 igrejas e temos outros PGMs em cidades estratégicas para plantarmos mais igrejas. Pode passar? Temos a Igreja Batista Arte sendo plantada, pode passar? A Igreja Batista Plenitude, pode passar? Essa igreja estará sendo organizada o próximo mês, ela só tem 2 anos de início, iniciou com 18 pessoas, hoje tem cerca de 120, então nós estamos organizando essa igreja, aí o pastor Fernando Brandão, pode passar? A Igreja Batista da Lagoa, em Goiânia. Goiânia é uma cidade que fica 1 hora da nossa cidade do Recife. Então, tinha irmãos que saíam de Goiânia para lá para cultuar e voltavam. Iam e voltavam. 3 famílias. Eu disse, irmãos, eu tenho pena da gasolina de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos começar um pequeno grupo, vamos plantar uma igreja. Aí pode passar. E a gente começou aí a plantação da igreja. Essa foto é antiga, essa semana completou 2 anos dessa plantação da igreja de Goiânia. Nós temos um layout totalmente diferente, como a nossa igreja sede também. Pode passar? Aí a igreja mais nova que nós estamos plantando no centro, na zona norte do Recife, Igreja Batista Redenção, tá? Pode passar. E aqui é o seguinte, aqui está a nossa igreja, onde tem esse símbolo aqui, eu acho que é roxo, violeta, alguma coisa assim. E esses pontos azuis são onde nós já temos igreja, que já estão acontecendo cultos. Tá? Aquelas igrejas que eu mostrei. E os pontos vermelhos são pequenos grupos estratégicos, onde nós iremos começar igrejas, sempre com famílias da nossa igreja, sempre com pessoas do pequeno grupo. Pode passar? Deus está nos levando a lugares ainda mais distantes, porque esta semana, pode passar, nós oficialmente começamos um pequeno grupo em Portugal. Então nós vamos plantar uma igreja batista lá em Portugal. Quem aqui tem vontade de um dia morar em Portugal? Levante a mão. Olha aí, já tem igreja lá, viu? Pega meu WhatsApp aí depois, tá? Pode passar? E Deus faz, irmãos, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pode passar? Aqui, eu queria contar esse testemunho, essa experiência. 22 de setembro de 2017, tinha acontecido o início da nossa igreja há 1 mês só. O que é que eu fazia? Para o projeto social, eu entrava na rede social da Lagoa do Araçá, dos moradores, e começava a mandar uma mensagem. Olá, boa noite, você mora na Lagoa do Araçá? O projeto Sevi, que é o nosso projeto social, amanhã na área de eventos acontecerá, não é tal, será de 16 às 21, teremos tenda da saúde, atividade para criança, luau. Eu mandava para muita gente, para as pessoas irem lá. E aí eu mando para essa jovem, e ela responde, olá, boa noite, no momento estou viajando. Isso foi 2017. Em 2020, 3 anos depois, essa jovem, no período da pandemia, tem um grande problema na sua família. Veja como o poder do Espírito Santo é extraordinário quando você lança a semente. 3 anos depois, ela tem esse problema. Ela lembra que uma pessoa convidou ela para ir para um projeto social de uma igreja. E ela disse, será que tem alguma igreja aqui nessa comunidade? E ela coloca lá, Igreja na Lagoa do Araçá. Apareceu a nossa, no Instagram. E aí, pode passar? Ela vai em um culto, e aí, no outro culto, ela entrega a vida a Jesus. 3 anos depois de uma mensagem no Facebook. 3 meses depois, essa irmã, pode passar? Ela se batiza lá na igreja. Ela entrega a vida a Jesus e se batiza lá na igreja. E começa atividades lá da igreja, se envolver com tudo, tal, até que ela conhece um lugar chamado Cristolândia. E ela se apaixona. E ela se envolve com a Cristolândia. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, aquela jovem que recebeu uma mensagem no Facebook lá atrás, pode passar? Hoje ela é missionária dos batistas brasileiros. Veja como Deus faz de maneira extraordinária. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pode passar, por favor? Há um avivamento acontecendo, sem dúvida, entre os batistas. Há um avivamento acontecendo na nossa geração. E é motivo de grande alegria isso, porque nós estamos experimentando o avivamento do Senhor nas nossas igrejas. Irmãos, nós estamos vivendo esse avivamento. E entenda, pode ser que seja
o último avivamento da história da humanidade. Pode ser que após esse período que as igrejas estão se levantando, se multiplicando, vibrando, entendendo o que é ser igreja, pode ser que depois desse período, o nosso Senhor volte e nos leve para a glória. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte deste avivamento. Pode passar? Eu queria ler com vocês esses dois textos. Primeiro, Atos 4, versículo 20. Atos 4, versículo 20. Quem achou, diga amém. Ih, está fraquinho. Atos 4, 20. Quem achou, diga amém. Agora vai. Diz assim a palavra do Senhor, um único versículo. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A história desse texto é interessante porque fala sobre testemunho. E no início, antes do testemunho sobre a plantação da igreja, eu falei que algo que nós perdemos na nossa geração e de um tempo para cá, já há algumas gerações, é essa questão da prioridade pelo testemunho. De você ser boca de Deus, de você ser a mão de Deus no lugar onde você está. Nós perdemos tanto essa questão do testemunho, que muitas vezes nós estamos nos lugares e as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. E aí naquele momento, se você ler um pouco antes, você vê que Pedro e João, eles vão ao templo na hora da oração, e tem um mendigo ali, e aquele mendigo diz assim, olha, me dá alguma ajuda. Ele olha para aquele mendigo e diz assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí ele pega pela mão dele, levanta ele, e ali houve ali aquele grande testemunho do poder de Deus. E aí o que acontece? A liderança religiosa daquela cidade prende Pedro e João. Ao prender Pedro e João, no outro dia eles vão ser libertos, e aí eles dizem, olha, a gente vai libertar vocês vão ser livres aqui, vão, poder seguir a vida de vocês, porém, vocês não podem mais testemunhar desse Jesus Cristo. Vocês não podem mais falar desse Jesus Cristo. E aí eles dizem assim, olha, veja se é melhor obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Pedro e João eram testemunhas de Jesus. Testemunhas do que Jesus fez. Esse texto é maravilhoso porque arde no meu coração e eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. E hoje, como pastor de uma igreja, eu tenho visto muitos milagres. Eu tenho visto milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida da família das pessoas da igreja. Pessoas que chegaram na igreja assim, destruídos pelo pecado. Aconteceu uma coisa interessante agora há pouco. Eu batizei 2 adolescentes. E os pais... eles não são evangélicos ainda, mas eles estão indo ao culto todo domingo. E eles chegaram lá separados mesmo, de papel assinado e tudo. E aí, participou do batismo, sentou a família, no outro domingo, a família junto de novo. E aí eu estou pregando lá na igreja, pregando e tal, e daqui a pouco quando eu vejo lá no final, tá os dois, ela com a cabeça no ombro dele, e ele, assim, fazendo carinho nela. Eu disse, tem alguma coisa errada. Errada não, certa, né, irmãos? Terminou o culto, eu fui lá falar com ele. Eu disse, e aí, como é que vocês estão? Estou tudo bem com vocês? Estamos, só que... Aí eu chamei ele assim, ele se viu comigo na aeronáutica, na base aérea de Recife. Eu disse, rapaz, deixa eu tirar uma dúvida. Como é que está esse negócio de vocês aí? Vocês estão namorando? Ele, pastor, nem te digo. A gente está namorando. Eu disse, só que tem um problema. Eu disse, qual é o problema? Porque nós éramos casados. E aí nós separamos, só que nós estamos juntos de novo, inclusive eu vou até me mudar novamente para lá, eu quero casar novamente e não sei se pode. Eu disse, pode irmão, com certeza pode, só que tem um problema, eu estou querendo dar uma namorada com ela, e a minha filha mais nova de 12 anos disse que não podia porque a gente não é casado. Eu disse, depois a gente marca um gabinete e resolve isso. E queridos, eu tenho visto milagres, Deus operando milagres. Teve uma pessoa agora há pouco, e o testemunho dele é aberto, que ele se converteu na internet, pelo YouTube. Ele não estava podendo ir à igreja, porque ele estava preso domiciliarmente, ele estava com aquela tornozeleira. Ele entrega a vida a Jesus no culto, através do YouTube, e no último batismo eu batizei ele.
Veja como Deus tem feito coisas maravilhosas. Pedro e João eram testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhas. A prova é tanta, que quando você vê essa frase deles, você deve estar pensando assim: rapaz, o cara é top. Chegou na autoridade ali e falou que não podia deixar de falar do que tem visto e ouvido. Mas uma coisa que nós percebemos é que essa frase não era de Pedro e de João. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 7:22. Em Lucas 7:22, você volta só um pouquinho. Você analisa ali que em algum momento da história do cristianismo alguém já falou essa frase. Eu vou contar para você a história. João Batista foi preso, primo de Jesus. E João Batista preso ali, depois de ter passado muito tempo anunciando que viria o Salvador, viria o Messias, aquele que iria salvar, e agora ele estava preso. E aí João chama seus discípulos e diz assim: olha, vai lá em Jesus e pergunta a saber se ele era aquele que nós estávamos esperando, ou se a gente tem que esperar outro Messias. E aí o que foi que Jesus respondeu? Acompanha comigo. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. O que é que eles viram e ouviram naquele período? Acompanha comigo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Anos depois, Pedro e João ali na frente daquela liderança, o que é que eles fazem como boas testemunhas? Eles repetem aquilo que seu mestre falou há anos atrás: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deixa eu perguntar uma coisa aqui agora para você. Eu queria que você levantasse a mão, se você já viu alguma vez na sua vida ou na vida de alguém o grande poder de Deus sendo manifestado. Você já viu? Levante sua mão. Uma multidão, isso que você viu, isso que você ouviu, você não pode deixar de compartilhar. Precisamos voltar a sermos testemunhas. Mas para sermos testemunhas, assim como aconteceu, e aí eu não vou pedir para você abrir, em Marcos, a partir do versículo, Marcos 5, a partir do versículo 20, a história daquele homem endemoniado, onde Jesus entra no barco, vai para o outro lado, liberta aquele homem que vivia ali na escravidão do pecado, na escravidão da imundície, vivia ali aprisionado ali por demônios. Jesus liberta aquele homem, e aquele homem, depois de ser liberto, o que é que ele faz? Ele queria voltar para casa ou ele queria seguir Jesus? Ele queria seguir Jesus. Versículo 20 de Marcos capítulo 5 diz assim: então aquele homem se foi, a partir do versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse aquele homem: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Quando aquele homem foi liberto, ficou livre das suas amarras, das suas cadeias, da opressão demoníaca, aquele homem queria seguir Jesus, e Jesus disse: não, você agora vai ser testemunha do que Deus fez na sua vida. E aí veja o que diz no versículo 20: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Quando você vai para a história do cristianismo, você percebe que quando Jesus Cristo volta aos céus, que a igreja começa a se espalhar, quando Paulo chega naquela região, Paulo é surpreendido com uma igreja que existia lá. Segundo os historiadores, aquela igreja iniciou porque um endemoniado não deixou de falar do que tinha visto e ouvido na vida dele. Queridos, Deus, Ele é muito poderoso, e para sermos testemunhas fiéis, já finalizando a reflexão, pode passar, eu queria trazer aqui somente 4 pontos para vocês, pode passar. Primeiro, para sermos testemunhas fiéis, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Se você quer ser uma testemunha fiel do Senhor, esteja no centro da vontade dEle. Busque a Ele em oração, busque a Ele na palavra, tenha relacionamento com Deus, esteja envolvido na casa do Senhor. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus se manifesta através do Espírito Santo na sua vida, e nós conseguimos ser testemunhas fiéis. Irmãos, infelizmente hoje, muitos querem ser testemunhas do Senhor Jesus, mas não têm um relacionamento com Ele.
não está no centro da vontade dele. Ele nos dá a grande oportunidade de domingo após domingo, de pequeno grupo após pequeno grupo, nos aproximarmos do Senhor. Deus, Ele quer levantar um exército de testemunhas, e um exército de testemunhas que esteja no centro da vontade dEle. Você chegou aqui hoje, essa tarde e noite, você se considera alguém que está no centro da vontade do Senhor? Você se considera alguém que no seu relacionamento hoje com Deus, você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor tem te pedido? Está no centro da vontade do Senhor. É o primeiro passo para sermos testemunhas fiéis do Senhor em nossa geração. O segundo ponto é que nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Irmãos, como isso é forte. As nossas igrejas, durante muitas décadas, reprimiram o Espírito Santo. Olha, o culto começa às 18 e tem que terminar às 19h30. E se passar um minuto, o pastor vai puxar a tua orelha. Olha, a pregação tem que ser assim, com 3 pontos, introdução, 3 pontos, conclusão. Olha, a gente tem que cantar 5 músicas, não pode cantar 6. Olha, nós paramos de dar liberdade ao Espírito Santo. Eu não estou falando de dar, ser uma bagunça não, a igreja tem que ter ordem e decência. Mas o Espírito Santo tem que dominar no meio da igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Não é o homem que conduz a igreja, irmãos. Se fosse pela força do meu braço, pela minha pregação, pelo meu carisma, nós ainda estaríamos na garagem. Mas tudo que aconteceu foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez eu errar a rua, foi o Espírito Santo que fez o capitão ligar para mim, foi o Espírito Santo que fez aquela pessoa ser assaltada, que Deus abençoe ela e multiplique na vida dela. Foi o Espírito Santo que fez aquele grupo se reunir, foi o Espírito Santo que abriu aquela oportunidade de termos um templo gigante. É o Espírito Santo. Para nós sermos testemunhas fiéis do Senhor, precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o homem de branco passeia no meio da igreja. Por muitos anos nós deixamos o homem de branco lá fora. Deixamos o homem de branco lá fora. Apegados à nossa eclesiologia, apegados ao nosso tradicionalismo. Igrejas que muitas vezes é mais importante ter uma assembleia administrativa do que uma vigília. Igreja que muitas vezes valoriza mais um estatuto do que a palavra de Deus. É por isso que o nosso Brasil está do jeito que está. É por isso que existem milhões de brasileiros e nós não conseguimos mudar a realidade do Brasil. Milhões de evangélicos e nós não conseguimos mudar a realidade do Brasil. Sabe por quê? Porque muitas vezes, de 4 em 4 anos, a gente diz que a solução para o Brasil é um homem que vai sentar numa cadeira e pegar numa caneta. Enquanto nós não entendermos que o que vai dar a solução para o Brasil é o Espírito Santo do Senhor no meio da igreja. É a liberdade do Espírito Santo. O terceiro ponto, para sermos testemunhas fiéis, precisamos ter coragem. Irmãos, em 2022, pastor, eu entrei numa crise muito grande, de medo, eu falei, Senhor, como é que isso pode acontecer? Nós assinamos um contrato com a empresa, de R$500 mil, para a climatização daquele espaço. Estávamos incomodando os vizinhos, o barulho da bateria, o barulho da guitarra, eu dando meus gritos na hora da pregação. A gente tinha que climatizar. R$500 mil. Eu assinei o contrato com a mão tremendo. Eu disse assim, Senhor, há menos de 20 meses, a entrada da nossa igreja era R$12 mil, a gente mal conseguia pagar nossas contas. Como é que agora, menos de 2 anos, eu estou assinando um contrato de R$500 mil? E eu fui para casa naquele dia e perante a liderança da igreja, eu disse, a gente vai conseguir. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele já operou milagres, Ele vai operar de novo, mas dentro do meu coração eu estava com muito medo, porque eu como presidente da igreja era o responsável.
E nós fizemos uma campanha de 1 ano. E deixa eu falar para você, Deus se mostrou tão presente, que a campanha de 12 meses, nós pagamos o último centavo no 11º mês. E quando eu subi, eu fiz uma convocação para a igreja. Eu disse: igreja, eu quero que todos estejam no culto domingo. Tem algo para falar para a igreja. Tem algo muito importante para a história da igreja. Aí naquele dia, ainda culto de ceia, lotou. Depois da pregação, a liderança sobe, nem a liderança sabia, a liderança sobe, fica atrás de mim. Eu combinei com 2 crianças, eu amo muito crianças. Combinei com 2 crianças, ficou uma do meu lado, o João, e a Melissa do outro. Eu peguei meu celular, e o João, ele fez o lançamento do pagamento do último boleto, da climatização. E a Melissa, ela fez a liberação do valor do pagamento. E a Melissa pegou o microfone, 10 anos, e ela falou assim para a igreja: o nosso Deus é fiel. Acabamos de pagar o último boleto da campanha da climatização. Irmãos, foi um rebuliço santo tão grande, foi tanta alegria naquele lugar, que eu fiquei com medo do forro cair e a gente ter que pagar de novo. Porque Deus é fiel. Deus me mostrou que para a nossa igreja, começando por mim, ser uma testemunha fiel, eu preciso ter coragem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus gigante, extraordinário, maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Se os sonhos de Deus não me assustar, não são de Deus, são os meus sonhos. Mas mesmo com medo, nós temos que entender que Deus está conosco em todos os momentos. Essa igreja precisa ser uma igreja onde cada crente seja um crente de coragem, onde vai testemunhar do amor dele no lugar onde você está, onde aquela sua repartição pública, a sua faculdade, sua vizinhança, a sua família, eles serão alcançados pelo poder do Espírito Santo, porque você é uma testemunha fiel e corajosa no nome do Senhor. Deus tem levantado uma geração de crentes corajosos. E o último ponto, nós precisamos confiar no poder de Deus. Só existe uma forma de sermos corajosos: confiarmos no poder sobrenatural de Deus. Eu queria convidar já o louvor. Quando eu paro nesse ponto, sempre me vem na cabeça histórias do Antigo Testamento. Sempre. O nosso povo não é diferente do povo lá do Egito, que saiu e foi livre ali e caminhou no deserto. Não é diferente. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós temos inimigos, nós temos as dificuldades, as grandes dificuldades, os grandes mares à nossa frente. E todas as vezes que nós, enquanto igreja, nos depararmos com um grande mar à nossa frente, a ordem de Deus ainda não mudou. 4.000 anos depois, e a ordem de Deus para a igreja continua a mesma. E a ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para marchar. Você lembra que depois de aquele povo passar pelo Mar Vermelho, demonstrando uma coragem gigante de passar por aquele mar, em um momento da história daquele povo no deserto, aquele povo erra, aquele povo fracassa, e Deus diz a Moisés: eu não vou mais com esse povo. Vocês querem a terra? Podem ir, a terra vai ser de vocês, mas eu não vou. Qual foi a resposta de Moisés? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. As dificuldades surgirão, os mares serão abertos, mas a prioridade da igreja é ter relacionamento com Deus. Precisamos acreditar no poder de Deus. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor, porque Deus te chamou aqui nesta noite. Não foi apenas para ouvir o testemunho da Igreja Batista da Lagoa. Você poderia ouvir isso na internet,
Mas Deus te chamou aqui neste lugar, marcou um encontro com você aqui, porque Ele quer que você volte para sua casa, na certeza de que você, a partir de hoje, será uma testemunha fiel, que dará liberdade ao Espírito Santo, que terá coragem, que confiará no poder de Deus. Essa cidade precisa ser impactada pelo poder de Deus, e nós somos o exército que levaremos essa mensagem. Louve ao